problema envolve basicamente uma empresa que precisa ter um número de colaboradores que tem que ser igual à meta desse número de colaboradores estipulado pela empresa. E esse problema passa por duas taxas, a taxa de contratação e a taxa de saída. A taxa de contratação é influenciada pelo ajuste de colaboradores, ou seja, a correção de quantos colaboradores tem para a meta estipulada da empresa. E daí o ajuste de colaboradores passa algumas variáveis interferem nele. A primeira é o tempo de ajuste para o número de colaboradores, ou seja, quanto tempo leva para a empresa perceber que tem um erro na meta. A segunda é a própria meta e o terceiro é o próprio número de colaboradores. O número de colaboradores também interfere na taxa de saída, porque se esse número de colaboradores estiver maior do que a meta, os colaboradores vão ter que sair. E a taxa de saída também é interferida por uma fração de colaboradores que naturalmente tem que sair da empresa. Ou seja, recapitulando, a meta para o número de colaboradores é a coisa que tem que ser cumprida. Essa meta influencia positivamente o ajuste de colaboradores, ou seja, quanto maior a meta, maior tem que ser o ajuste. O tempo de ajuste é outra variável exógena que interfere negativamente no ajuste de colaboradores, ou seja, quanto maior o tempo de ajuste necessário, menor vai ser o ajuste. Porque quanto mais tempo, menos imediata é a reação da empresa. O número de colaboradores efetivo interfere no ajuste de colaboradores de maneira negativa, ou seja, quanto mais colaboradores a gente tem, menor tem que ser o ajuste de colaboradores porque mais perto ela está da meta. O ajuste de colaboradores interfere positivamente na taxa de contratação, porque quanto maior o ajuste necessário, mais pessoas você vai contratar. O número de colaboradores interfere positivamente na taxa de saída, ou seja, quanto mais colaboradores você tem, mais colaboradores você vai ter que mandar embora, ou seja, maior a sua taxa de saída. E a fração de saída interfere positivamente na taxa de saída, porque quanto mais as pessoas saem naturalmente da empresa, maior essa fração de pessoas que estão saindo da empresa. Aqui a gente colocou todas as variáveis do fluxo e estipulou alguns valores para as variáveis exógenas e completou as equações para as variáveis endógenas. Então, por exemplo, aqui no caso da meta por número de colaboradores, a gente colocou um valor exógeno de 150, ou seja, a empresa quer ter 150 colaboradores. Um detalhe, a gente está usando isso numa escala de 12 meses a cada mês, ou seja, a unidade de tempo é um mês e a escala total de tempo é 12 meses, ou seja, um ano. Então, ao final dos 12 meses, a empresa vai querer ter 150 colaboradores na empresa. Aqui é outra variável exógena, o tempo de ajuste para o número de colaboradores, ou seja, quanto tempo leva para a empresa perceber que ela está fora da meta. Se a gente clicar aqui, a gente tem uma variável exógena também, que é de 2, ou seja, 2 meses para a empresa perceber que ela está fora da meta dela. Isso é um tempo que a gente só estipulou só para rodar o modelo. A próxima variável que a gente tem é do ajuste de colaboradores. Essa variável, no caso, já é uma equação, que é a meta por número de colaboradores menos o número de colaboradores, ou seja, quanto a distância da meta para o seu número efetivo, dividido pelo tempo de ajuste para o número de colaboradores. Ou seja, quanto maior o tempo, menor vai ser o ajuste efetivo, e quanto maior a meta, menor vai ser o ajuste efetivo. É uma equação simples, um menos o outro dividido pelo terceiro. Ou seja, dessas três setinhas que chegam nesse ajuste, a primeira interfere negativamente, por isso que é dividido por, e a segunda interfere positivamente, por isso que ela está aqui no primeiro lado da fração, e a terceira é a subtração dessa. Então, todas as setas, os comportamentos das setas estão explicados. Se a gente for ver aqui na fração de saída também, é uma outra variável exógena que a gente estipulou um valor, a gente estipulou que 10% da empresa, dos empregados da empresa, saem a cada mês. A gente pegou esse valor usando a taxa de desemprego atual no Brasil, mas outro valor exógeno que vai interferir na taxa de saída. Se a gente for ver agora nossas taxas, a taxa de contratação, a fórmula que a gente tem é igual ao ajuste de colaboradores, ou seja, a taxa de colaboradores por mês que a gente está contratando é igual ao próprio ajuste de colaboradores efetivo que está acontecendo por mês. Agora, no número efetivo de colaboradores, que é a nossa variável principal, que é inclusive a variável que aparece no gráfico. Se a gente clicar aqui, uma forma um pouco mais complexa, é a taxa de contratação menos a taxa de saída. Todas as variáveis que a gente citou agora culminam nessa variável principal aqui, que é a taxa de contratação menos a taxa de saída, que nos dá o número de colaboradores atuais da empresa. E essa empresa tem um valor inicial de colaboradores que a gente estipulou de 30, mas isso obviamente é um valor exógeno, poderia ser alterado. E por último, a taxa de saída aqui. A taxa de saída é o número de colaboradores vezes a fração de saída, porque como a fração de saída é 10% do número total de colaboradores, a taxa de saída vai ser o número de colaboradores vezes essa fração. Com todas essas variáveis explicadas, a gente tem dois loops nesse modelo. O primeiro loop que a gente tem é um loop de balanceamento entre o ajuste de colaboradores, a taxa de contratação e os próprios números de colaboradores. Ou seja, como esse aqui tem uma relação positiva, se esse aqui aumenta, esse aumenta.
como esses dois aqui têm uma relação positiva também, se esse aqui aumenta, esse aqui aumenta. E como esse aqui e esse aqui têm uma relação negativa, se esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Logo, o loop não é um loop de reforço, é um loop de balanceamento, porque você tem efeitos contraditórios no ponto de partida. A mesma coisa vale para cá. Quando o número de colaboradores aumenta, a taxa de saída aumenta. E quando a taxa de saída aumenta, o número de colaboradores diminui. Logo, tem mais um loop de balanceamento aqui nessa taxa de saída, porque, novamente, os valores são contraditórios. E sobre o gráfico, se a gente mandar rodar o modelo aqui, a gente vai obter, para os parâmetros que a gente utilizou, esse gráfico aqui, que é o de número de colaboradores por mês. E a gente vê que nos parâmetros que a gente utilizou por enquanto, esse número vai se aproximando ao longo dos 12 meses, mais e mais, do valor conhecido como 150. Bom, aqui no modelo que a gente rodou, se a gente for fazer uma análise paramétrica dos parâmetros exógenos do nosso modelo, com 2 meses de tempo de ajuste, 150 número de colaboradores como meta e 10% de fração de saída de colaboradores da empresa, no período de tempo que a gente analisou, que é de 12 meses, o nosso gráfico ele se aproxima de 150, mas a gente não pode dizer com certeza que ele chega em 150, dado o período de meses, dado o tempo que a gente está utilizando. Isso por quê? Porque os valores que a gente está utilizando como parâmetros não são compatíveis com essa escala de tempo. Ou porque, por exemplo, sei lá, o tempo de ajuste para o número de colaboradores está muito alto. Se a gente reduzir esse número para 1, por exemplo, a gente consegue observar que a curva do número de colaboradores se aproxima cada vez mais de 150, já está muito mais próximo do que no caso do tempo de ajuste C2. E isso vale ao contrário, se a gente mudar essa curva para, por exemplo, 3, a curva vai ficar menor do que se ela fosse 2. Por quê? Porque a empresa, nesse caso, tem um tempo maior de ajuste para saber o quão errada ela está em relação à meta. Então, se a gente for fazer um extremo e deslizar essa barra para o máximo ou para o mínimo, a gente vai ver que o gráfico vai ou diminuindo quanto mais ela aumenta, ou aumentando quanto mais ela diminui. No caso, ela está muito próximo de 150. O mesmo vale para as outras nossas variáveis exógenas. Por exemplo, se a gente aumentar a meta do número de colaboradores, isso desloca a altura vertical do nosso gráfico. Então, numa meta de 380, que é muito mais alta do que a gente estipulou, o gráfico quase não aparece aqui porque a escala do gráfico não está nem permitindo isso. Se a gente diminuir isso e colocar, por exemplo, uma meta baixa de 50, como a gente começou com 30 colaboradores, nessa escala de tempo, a gente consegue facilmente obter 50 colaboradores. Se a gente diminuir ainda mais, por exemplo, um valor inferior a 30, como zero, o gráfico ele passa a ser com inclinação negativa, porque você está com 30 colaboradores e tem que, ao final de 2 meses, ter 0 colaboradores. Então, você vai ter demissão em massa na sua empresa. E na variável exógena da fração de saída de colaboradores, quanto maior a fração de saída, mais baixa é a curva do gráfico. Ou porque, nesse caso, a empresa consegue contratar menos colaboradores do que estão saindo ao mesmo tempo. A empresa não consegue competir com o nível de demissão que os colaboradores estão voluntariamente tendo. E se essa fração de saída for menor, ela se aproxima mais de 150 porque a empresa passa a controlar mais o fluxo de colaboradores no geral da sua empresa, ou seja, o próprio fluxo de taxa de contratação menos taxa de saída. Um pouco mais sobre o modelo aqui, nas variáveis endógenas, dependendo de como a gente altera as variáveis exógenas, aparece o gráfico delas no valor da variável, ou seja, no caso do ajuste de colaboradores é um caso sempre decrescente para esses parâmetros. Na taxa de contratação, idem, a taxa de contratação é decrescente. Para o número de colaboradores é o próprio gráfico que está exposto aqui, e para a taxa de saída é um gráfico que tem inclinação crescente. Enfim, esse é o modelo que a gente obteve. Ele pode ser então variável para quaisquer empresas que você queira, com quaisquer metas, quaisquer taxas de saída e quaisquer tempo de ajuste para o número de colaboradores. É isso. Muito obrigado.